capítulo 2. Tá ótimo. Lucas 2. Vamos ler a partir do verso 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém? Nós vamos trabalhar esta palavra, mas eu quero compartilhar também uma palavra do congresso que nós estivemos, e eu vou fazer uma sinopse para que Deus fale o nosso coração, tá bom? Vamos curvar nossas frontes. Senhor, muito obrigado pelo teu livro, muito obrigado pela tua igreja, muito obrigado pelo teu Espírito Santo, muito obrigado pela comunhão dos santos. Muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação e redenção. Muito obrigado pelo livro de Lucas, o Evangelho, que leva o seu nome. Obrigado pela sua disciplina em narrar esses fatos tão bem narrados, tão bem coordenados, para edificar o nosso coração a respeito de personagens não muito conhecidas na Bíblia, mas de uma singularidade e uma particularidade tremenda, como Simeão e como Ana. Ajuda-nos para que nesses dias tão difíceis, nós sejamos como Simeão e Ana, membros e elementos do remanescente fiel. Que esse remanescente fiel que o Senhor quer levantar na terra seja alinhado com os caracteres dessas duas personagens, e que nós possamos aprender com Simeão e com Ana ferramentas, recursos na tua palavra para vivermos uma vida triunfante, aguardando com grande expectativa a vinda gloriosa do Senhor. Fala conosco. Muito obrigado, Senhor, por tudo até aqui. No nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Nós não estivemos hoje de manhã, nós estávamos no congresso de pastores, eu e minha esposa, aqui perto, em Águas de Lindóia. Foi um tempo muito bom. E eu quero fazer uma sinopse daquilo que Deus falou com ali. Eu pude também ser bastante edificado. Eu acho que é muito importante nós pastores também sairmos para ouvirmos o que Deus está falando, e foi um tempo muito bom, muito especial. Então eu queria primeiramente trazer a palavra de Atos, capítulo 9, vamos abrir. Foi uma palavra até trazida por um coreano da Coreia do Sul, onde ele compartilhou sobre a conversão de Saulo, né? Os primeiros anos, os primeiros momentos da caminhada com Cristo. Será que você pode lembrar hoje à noite da sua caminhada com Cristo nos primeiros anos? Como foi a sua caminhada? E essa pregação muito forte, eu vou tentar pronunciar aqui o nome do pregador, né? Reverendo Lee Seung-hee, da Coreia do Sul. Nós oramos, inclusive, pela unificação das duas Coreias, né? Para que haja um realinhamento, assim como as Alemanhas voltaram a se unir, e que as duas Coreias, principalmente a Coreia do Sul, que é uma das grandes referência na igreja evangélica no mundo, né? Uma grande igreja de oração ali na Coreia, e hoje eles estão buscando também a Deus para que haja um reavivamento na Coreia do Sul, porque ninguém vive apenas de oração, é preciso de palavra, do evangelismo, né? Da paixão pelas almas, e foi pedido isso para que nós orássemos pela união das duas Coreias. E esse pregador trouxe 2 mensagens bastante interessantes. Ele pregou na primeira pregação, na sexta-feira à noite, e depois, logo em seguida, o reverendo Hernandes Dias Lopes pregou. E sem combinarem, um pregou sobre a conversão de Saulo, os primeiros anos. E o reverendo Hernandes pregou sobre os últimos anos de Paulo. Algo assim muito sobrenatural do que Deus fez. E eu queria chamar a atenção no capítulo 9 de Atos. Nós precisamos ter muito cuidado com as pessoas que chegam à fé, chegam à igreja. Os irmãos devem lembrar que Paulo teve dificuldade de ser aceito na igreja primitiva. O preconceito era muito grande, a barreira. De onde ele vinha do judaísmo, mas ele vinha de um judaísmo conservador.
A igreja era vista como uma seita do judaísmo. E quem ajudou Paulo naquele primeiro momento foi Barnabé. Mas o grande problema que foi trabalhado ali naquela pregação, dilema, é que Paulo era alguém egresso do judaísmo que olhava muito da perspectiva humana, na perspectiva racional. E ele teve que aprender, e é o que nós também precisamos aprender, a olhar as coisas da nossa vida sob a ótica espiritual, sob a ótica do Espírito, sobre a perspectiva do Espírito, né? Então, foi trabalhado ali em Atos, capítulo 9, vamos ver, e o pregador trouxe muito bem uma palavra mostrando o nome dele, Saulo para Paulo, que foi necessário haver uma grande mudança. Então, veja, no capítulo 9, versículo de número 3, e seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, qual era o grande problema de Saulo? Né? A sua religiosidade. Ele fala isso em Filipenses, que ele tinha muito zelo. E depois ele mesmo escreve aos romanos, posteriormente, dizendo que os judeus tinham zelo, mas não tinham entendimento. E veja, ele ficou cego, no versículo de número 8, então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, vamos ler, nada podia ver. Nada podia ver. E o grande desafio de Saulo era sair da perspectiva humana, carnal, né, para ir para a perspectiva divina e espiritual. Ele mesmo vai escrever posteriormente: nós andamos por fé e não por vista. Agora, uma outra pregação, que foi logo posteriormente, que fez o alinhamento, foi a pregação do reverendo Hernandes, que nós pudemos compartilhar ali, e eu quero convidar você a abrir em 2 Timóteo, capítulo 4, que é a última palavra de Paulo. Em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. E aí tem alguns pontos interessantes que eu quero pregar sobre Ana, mas eu vou ver se eu consigo, né? De repente, eu acho que os pontos aqui que foram trabalhados podem ajudar muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então ele traz aqui as últimas palavras de Paulo, e você deve saber quais são elas. Elas estão a partir do verso 6 até o verso 22. Dias ou semanas depois que Paulo escreveu esta carta, ele foi decapitado. A espada de Nero, por volta do ano 63, 65 depois de Cristo, trouxe a sentença sobre Paulo e ele morre. E o reverendo trouxe uma palavra muito especial, muito edificante. E trouxe alguns pontos que eu gostaria que você anotasse aí. Primeiro princípio dessas palavras de Paulo está no verso 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Damácia. E ele dizia: não faça, aliás, tenha coragem de pedir ajuda. Não fique sozinho em meio às lutas e angústias. Busque um ombro amigo. Busque ajuda. Então, o primeiro princípio não tenha medo de pedir ajuda. Coragem para pedir ajuda. Nós precisamos também buscar nas pessoas essa ajuda, nos irmãos em Cristo. Verso 9, ele diz: procura vir ter comigo depressa. Pedir ajuda. A quem nós vamos pedir, queridos? Aos nossos irmãos de aliança. É por isso que nós precisamos desenvolver, nós temos dito isso, a importância de sermos assíduos em nossa igreja local e termos comunhão com os irmãos, para que na hora que situações surgirem, nós temos amigos de aliança, que nós possamos recorrer e ter suporte. Segundo princípio, não faça registro de mágoas. Verso 10. Veja, ele poderia ter guardado mágoas daqueles que abandonaram ele.
Então ele diz aqui, porque Demas, tendo amado o presente século, o que aconteceu? Me abandonou. E se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. E ele falou, nós temos que aprender a lidar, porque a questão não é como as pessoas nos tratam, e sim como nós vamos reagir a elas. Se te machucam, você abençoa. Se te perseguem, você ora. Então ele trouxe lá um registro muito importante. Não faça registro de mágoas. Aliás, o autor de Hebreus diz, não haja nenhum de vós raiz de amargura que venha privar-nos da graça de Deus na nossa vida. E todos nós podemos estar sujeitos a situações até de abandono, de decepção de pessoas, mas nós não devemos guardar mágoa. E nós devemos amar as pessoas e orar por elas, até mesmo aquelas que nos perseguem. Terceiro princípio, coragem de pedir perdão. Coragem de pedir perdão. E para quem Paulo teve que pedir perdão aí, no verso 11, ele diz, somente Lucas está comigo, toma contigo quem? Marcos. Foi este Marcos que deu uns problemas para Paulo, lá em Atos 13, versículo de número 36 a 40, aliás, no versículo 13, Atos 13, 13. E foi registrado ali, você nunca é tão grande quanto você é humilde. Reconheça os seus erros e peça perdão. E Paulo pôde dizer o quanto Marcos era útil para ele. Para quem não sabe o contexto, esse Marcos estava na viagem missionária de Paulo, a primeira viagem. E deu alguns problemas para Paulo. E Barnabé, que havia acompanhado Paulo naquela viagem, decidiu ficar com João Marcos. E Paulo seguiu com Silas. E depois de muitos anos, Paulo vai dizer aqui na sua prisão da importância de Marcos, o quanto ele era útil e está ali presente. Isso mostra para nós que houve uma reconciliação. A coragem de pedir perdão. Um quarto princípio que ele trouxe no verso 13. Nunca perca o entusiasmo e o prazer de ler a palavra, por mais difícil que seja a realidade. Nunca perca o entusiasmo de ler a palavra. E ele foi muito ousado em dizer ali na pregação, quantas vezes a gente tem visto, e eu tenho visto isso, pastores que não amam a palavra, pastores que não amam a Bíblia, crentes que se dizem cristãos que não amam as Escrituras Sagradas. E Paulo está preso nos seus últimos dias de vida e ele pede no verso 13 o quê? Vamos ver o que ele pediu. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como que os livros, especialmente quem? Os pergaminhos. Naquela época a Bíblia não era assim como nós temos hoje. Eram escritos à mão, manuscritos, pergaminhos, né, em folhas de papiro, ou até mesmo em folhas em couro seco, onde eles escreviam ali as escrituras à mão, daí o termo manuscrito. E muitas vezes no final da nossa caminhada, nós podemos perder a paixão pela palavra de Deus. Nós devemos ser um povo zeloso, apaixonado pelas Escrituras Sagradas e amar a palavra. E ele diz, nunca perca o entusiasmo e o prazer de ler a palavra de Deus. Um discípulo, ele disse, é alguém que ama a palavra, alguém que tem prazer na palavra. E ele falou, há muitos pastores profissionais da religião e não sentem prazer nenhum pela palavra de Deus. São profissionais da religião. Quinto princípio é o versículo 14. Vamos ler. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. E ele diz no verso 14, aí um quinto princípio. Entregue as causas nas mãos de Deus. Não pague na mesma moeda. Não pague na mesma moeda. Ele entregou Alexandre, o latoeiro, que difamava Paulo, que falava mal de Paulo. E Paulo teve que trazer algumas admoestações nas suas cartas, mas
Que difícil, talvez, alguns até acreditam, se não foi uma enfermidade que Paulo teve, ele cita lá na carta aos Gálatas, o espinho na carne, alguns acreditam que seja enfermidade, mas alguns estudiosos dizem que talvez era a dor na alma de ter que se justificar, ou até mesmo responder às pessoas que arguíam acerca dele. E talvez o problema fosse esse espinho também, ou unicamente, as difamações que esse Alexandre, o latoeiro, tenha falado de Paulo ali nas regiões da bacia do Mediterrâneo, falando mal do apóstolo. E é triste, nós sabemos que uma pancada moral dói muito mais do que uma pancada física, né? De uma difamação. Imagine a minha pessoa, a sua pessoa ser difamado em algum lugar. Como isso permanece, né? Nosso coração quer se defender, a nossa carne quer se defender. E Paulo teve que aprender a entregar estas causas nas mãos de Deus. Ele diz aqui, não pague na mesma moeda, a vingança pertence a Deus. O nosso papel é pagar o mal com o bem. Amém? Sexto princípio, você não está sozinho. Deus vai assistir você. Você não está sozinho. Paulo estava sozinho ali, mas Deus estava com ele. E no verso de número 16, 17, ele diz, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Eu fico pensando, né, quantas pessoas andavam com Paulo. Se nós olharmos a lista de irmãos que ele cita lá em Romanos capítulo 16, são 33 pessoas. Nos escritos de Lucas, no livro de Atos, nós vamos encontrar menção de várias pessoas, de uma costura mesmo, de aliança, de amizade, de pessoas que andavam com ele. Lógico que nem sempre todos poderiam estar ali em Roma, na prisão, porque muitas dessas amizades foram feitas em vários lugares da Europa, da Ásia, ali da região da Turquia, onde hoje é a Turquia, ali em Jerusalém, na Judéia, em Samaria. Não podiam se deslocar. Hoje é muito fácil pegar um avião, vai ali, né, pegar um ônibus, um carro, nós estamos ali em tal cidade. Mas para Paulo estar em Roma, não era tão fácil, pessoas ali distantes geograficamente de onde ele estava. E ele trouxe aqui esse princípio. Jesus está conosco, o Senhor nos reveste de força e nos pega com a mão direita. E diz para mim e para você que nós fazemos parte do seu rebanho. Então o verso número 17 diz, mas o Senhor, vamos lá, vamos ler, me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O sétimo princípio, o que você precisa fazer, faça hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. O que você pode fazer, faça hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. E aí ele trouxe o verso 21, vamos ler o verso 21. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Apressa-te. Existem situações que nós precisamos estar atentos, da urgência, da diligência, porque amanhã pode ser tarde. E ele até trouxe algumas intervenções, né, falando, diga para a pessoa que você ama, eu te amo, não espere para dizer quando ela estiver no caixão. E mostrando que as pessoas que recebem mais flores são os defuntos. São os defuntos que recebem mais flores. Que é importante nós darmos flores em vida. Abençoe hoje. Hoje os mortos recebem mais flores e elogios do que os vivos. E ele trouxe essa frase, porque a voz do remorso é maior que a voz da gratidão. A voz do remorso é maior do que a voz da gratidão. Faça tudo enquanto há tempo. Por isso que Paulo diz lá no verso 21, apressa-te, apressa-te. Nós oramos pelo seu João, pai da Silvia, que está ali. Ela foi a Maceió recentemente ver seu pai, né, que ele corre o risco a qualquer momento de partir desta terra.
E ela teve que correr, para tomar um avião para visitar seu pai. E nós vamos continuar em oração por ele, pelo estado em que ele se encontra, para que Deus dê a ele paz, ao seu João, onde ele estiver agora ali em Maceió. Mas o último princípio, o oitavo princípio, versículo 22, é dar a glória ao Senhor Jesus, sempre. Seja firme, morrer para o crente é mudar de endereço. Nós estamos por receber, pela morte, a coroa da justiça. Verso 22, ele diz: o Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Paulo terminou a sua vida dando glória ao Senhor Jesus. Seja firme em dar glória ao Senhor Jesus. E foi em função de morte, falando sobre morte, eu fui também muito tocado por uma palavra. A gente conhece a palavra, mas a palavra se renova, não é isso, irmãos? Sempre se renova. E ontem o pregador, que era um coreano, né, o reverendo Lee, trouxe para nós. Eu quero que você abra agora a sua Bíblia em Ruth. E eu fiquei muito assim encantado com essa passagem, até porque nós, do ano passado para cá, nós perdemos alguns irmãos queridos na nossa igreja. Perdemos o irmão Ângelo, perdemos a irmã Jane, perdemos a irmã Estefânia. E eu lembrei muito dos irmãos, dos filhos da Jane, das filhas do irmão Ângelo, da esposa, e dos filhos da Estefânia e do seu esposo. E apesar da língua, né, foi traduzido ali simultaneamente, mas muito interessante. Até ele brincou que tudo isso era por causa da Torre de Babel. É difícil a gente entender, né, ainda mais em coreano. Mas eu gostei muito do livro de Ruth, que ele trouxe a palavra, que nós ficamos muito focados, até porque ele tinha falado de Paulo na sexta-feira à noite, que Paulo focava muito antes da conversão na perspectiva terrena. E é muito comum, quando nós perdemos um ente querido, nós ficarmos muito focados na perspectiva terrena, né? Chorando sempre o luto, vivendo o luto continuamente, vivendo o luto, chorando o luto, chorando o luto. E não foi bem essa visão que aquelas mulheres que ficaram viúvas. Mulheres viúvas. Nós temos aqui duas viúvas, né? A irmã Rita e a dona Gladys, que nós conhecemos hoje. E não sei se tem mais alguma viúva por aqui, né? Irmã Maria Olímpia está ali, Irmã Maria Olímpia, viúva, né? Também. E o Senhor é o Deus da viúva, é o Deus do órfão. E veja, por exemplo, o livro de Ruth, a palavra que foi muito assim trabalhada naquele sermão, que eu quero trazer aos irmãos. E eu até chorei, né? Me contive ali em lágrimas, mas Deus falou ao meu coração muito esse versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, 1:3, e ficou ela com seus 2 filhos. Entretanto, o verso 5 também diz: morreram também ambos, Malom e Quilion. E até o verso 5, em nenhum lugar do verso 1 ao 5 aparece a palavra Senhor. Senhor é a palavra hebraica para Adonai, que traduzida em português é Senhor. Então até do 1 ao 5 não tem Deus, não aparece Deus. Depois do verso 6 até o versículo 22, 7 vezes a palavra Senhor vai aparecer. E vai aparecer justamente após a morte. E foi dito isso muito forte, né? E eu guardei essa frase e lembrei dos irmãos que perderam seus parentes. Nós temos esse desafio de não ficarmos a pensar nas vidas que partiram. Elas partiram. Elas estão na eternidade com Cristo. Estar lá nem se compara em estar aqui. Lá é muito melhor. Até uma música que nós já ouvimos há muitos anos, a Cassiane: eu queria estar lá, se eu pudesse estar lá. Mas nós não queremos perder os nossos parentes. Mas a grande questão que foi trabalhada é: e quem ficou? E os que ficaram? E essas mulheres viúvas que ficaram, foi dessa família, foi dessas duas mulheres que veio o Messias. Que vieram os bisavós de Davi. Para trazer Davi, para chegar Maria e José e o Messias, Jesus.
E aí foi desafiado o nosso coração a pensar que quando enfrentarmos a morte, vamos aprender a viver com aquilo que foi conservado por Deus em vida aqui nesta terra. E os irmãos que ficaram diante dos parentes que partiram, vocês estão aqui conservados pelo Senhor. Você está aqui conservado, Felipe, irmã Rita, suas filhas, a Vívia, a Mariana, né? A Mariana, os filhos da Estefânia, conservados pelo Senhor. Porque é de vocês que Deus continuará falando, usando e agindo para cumprir as suas promessas e os seus desígnios aqui na terra. Para afetar a muitos, para alcançar a muitos ainda através das suas vidas. Veja, por exemplo, no verso número 5 e verso 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu, e aí aparece aí, vamos ver? O Senhor, que o Senhor se lembrara do seu povo. Verso 8, ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência. Verso de número 17, faça-me o Senhor. Verso 13, a ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Verso 21, de Toz eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Noemi, visto que o Senhor, verso 21, se manifestou. O Senhor vai conduzir a vida daquelas duas viúvas. E aí, como é que fecha o livro de Ruth? Vamos lembrar como é que esse livro foi fechado? Vamos abrir aí no capítulo 4, versículo 13. E assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. E esse filho vai que? Vamos ler o verso 18. E são estas, pois, as gerações de Pérez. Versículo 17. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. E este é o pai de Jessé, pai de Davi. Deus conservou os que ficaram e pôde trazer a família de Davi, para de Davi fazer um pacto, para desse pacto vir o Messias, que é Cristo. O que pode vir da família da irmã Rita? O que pode vir do Felipe, da Mariana e da Vívia? O que pode vir, né, dos filhos da Estefânia? Promessas, bênçãos de Deus, afetando, impactando, né? E eu chorei porque eu me lembrei da sua filha. Conversamos na segunda-feira por telefone, dizendo para ela, seu pai partiu, está com o Senhor. E o que ele quer? Ele quer aquilo que o rico, e o que foi para o outro lado, o Hades, o rico. Lá numa história que não é parábola, é uma história verídica. O rico lamentou e pensou nos seus familiares. Quem sabe Abraão pudesse mandar alguém descer à terra para trazer os familiares dele, não para o lugar onde ele está, mas para o seio de Abraão. E qual era a preocupação do rico que estava lá no Hades? Pelos seus familiares. E eu perguntei para Juliana, o que é que seu pai mais deseja hoje? Que toda a sua família, não apenas a sua casa, mas os irmãos dele, seus parentes, e quem sabe Juliana, quem sabe Felipe, quem sabe Mariana, Vívia, quem sabe os filhos da Estefânia, Deus vai usar, e com certeza, quem sabe não, com certeza Ele vai usar suas vidas para alcançar seus familiares para Cristo Jesus. Quem sabe dos netos, quem sabe dos netos, dos bisnetos, virá o futuro presidente do Brasil, o prefeito de Campinas, um governador, um pastor, um grande pregador. Nós só ficamos olhando a morte, a perspectiva dos que partiram e os que ficaram. E os que estão aqui labutando na igreja militante. Foi essa a palavra. E Deus falou muito ao meu coração, mostrando, até mesmo na minha família, quantos que já partiram. Quanto do luto que nós já enfrentamos. Que Deus possa confortar os irmãos e que têm vivenciado o luto, né? Mas valorizem aquilo que Deus preservou e deixou em vida aqui nesta terra. Amém, queridos? Eu quero encerrar
trazendo a palavra, né? Foram essas palavras, outras pregações muito bem empregadas ali, mas se eu for falar tudo, eu não vou pregar o que eu quero pregar. E eu quero ministrar duas personagens do Novo Testamento, do Evangelho de Lucas, que chamam muito a atenção. Vamos abrir, mais uma vez, o Evangelho de Lucas, capítulo número 2. Pastor Felipe leu-nos hoje, na abertura do culto, essa passagem, Cântico de Simeão e a profetisa Ana. Na verdade, em nenhum lugar do Novo Testamento há o registro da idade de Simeão. Alguns estudiosos dizem, são livros de história, né? Livros paralelos, não está na Bíblia isso, nem é apenas uma especulação, que talvez a idade de Simeão era de 113 anos de idade. Já pensou? 113 anos de idade. Simeão vai fechar o último cântico do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, porque foram 5 cânticos. O primeiro cântico foi o de Zacarias, o segundo cântico, o cântico de Maria, o terceiro cântico, o cântico de Isabel, depois o cântico de Simeão e o cântico de Ana. Então nós temos, aliás, o cântico de Ana não, o cântico de, eu falei quem? Zacarias, Maria, Isabel, os dos anjos, Hosana nas alturas, que eles vão cantar, e agora o cântico de Simeão. É que eu tinha esquecido, que eu tinha notado aqui, que Simeão e Ana, e Isabel e Zacarias faziam parte daquilo que hoje nós precisamos zelar com muito cuidado. Quem eram estas pessoas? Um remanescente fiel que Deus encontrou em Jerusalém naqueles dias. Vocês imaginem que de todas as pessoas que estavam no templo de Jerusalém naquela época, vários sacerdotes, apenas um casal reconheceu que aquele menino não era mais um menino qualquer, era o Messias. Deus teve que olhar para aqueles dias e encontrou ali Zacarias e Isabel, e Lucas diz isso, que eles eram justos, piedosos e tementes a Deus. E enquanto ele servia no turno de entrar ali no santo lugar, no santo dos santos, no santo lugar, perdoe-me, entrar no turno que não podia ser qualquer hora, em qualquer momento, havia turnos de levitas que Davi havia estabelecido. Deus encontrou naquele casal também a fidelidade. Embora Zacarias questionou a Deus, diferentemente do questionamento de Maria, ele perguntou, mas como? Mas ele perguntou duvidando. Ele perguntou não crendo em Deus. Mas ainda assim, Deus viu seu coração, se revelou a Zacarias, e Zacarias, juntamente com Isabel, Simeão e Ana, fazem parte desse remanescente fiel. Queridos, os dias estão sendo difíceis. Difíceis na igreja. Difíceis pela visão que a igreja hoje tem, e está muito aquém da visão que Deus tem para nós. Mas eu tenho certeza que nessa apostasia que a cristandade tem vivido, Deus quer encontrar aqui nesse arraial e em tantos arraiais, Simeão, Ana, Zacarias e Isabel em nosso meio. Que respondam a Ele à altura do chamado, que respondam a Ele à altura do discernimento de que época é esta. Nós estamos prestes a receber a vinda gloriosa do Senhor. E essa geração que está aí, ela está muito perdida, inclusive na igreja, distraída. E Deus quer nos chamar a atenção através desse remanescente fiel. Alguns dizem que ele tinha 113 anos de idade. E o que ele viu? Vamos ler o verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo. Veja quantas vezes a palavra Espírito Santo aparece. Aparece no verso 25, aparece no verso 26 e aparece no verso 27. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Uma característica muito forte que eu vejo em Simeão é essa esperança e perseverança. No versículo de número
25 diz, ele esperava a consolação. Nós precisamos esperar com paciência, como diz lá Pedro, na sua segunda epístola, a vinda do Senhor. Esperar com paciência a vinda do Senhor. Verso 26, que ele não passaria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, para onde ele foi? Não foi para o shopping. Ele foi ao templo. Ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, esse é o quinto cântico. Só corrigindo, o cântico de Zacarias, o cântico de Maria, o cântico de Isabel, o cântico dos anjos e agora o cântico de Simeão. Fechando 5 cânticos no Evangelho de Lucas. Percebam aí os 2 pontos no verso 28. E Deus vai dar a ele um hino profético. E Deus vai dar a ele um hino muito profundo. Cuidado com o examinar das Escrituras. Não leia a Bíblia rapidamente. Veja que interessante. Ele é um israelita. E ele está ali no verso de número 29. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Essa era uma oração que os judeus oravam. Era uma oração judaica, você pode até colocar aí entre aspas. É uma oração que eles faziam, que eu veja a consolação de Israel. Era aquilo que os judeus oravam, que eu veja a consolação de Israel. E no versículo número 30 ele diz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Os meus olhos já viram. Os judeus tinham muitas rezas e uma delas era essa, né? Que eu veja a consolação. E Deus deu a esse homem o privilégio de ver essa oração respondida. Amém? O intercessor tem essa visão. Outro ponto, ele vai trazer nesse hino que ele vai cantar, um hino de salvação. Veja no versículo 30, porque os meus olhos, vamos, já viram a tua salvação. É interessante voltar um pouco no versículo 29, quando ele diz o verbo despedir. Agora, Senhor, podes despedir. E esse termo em grego tem vários sentidos no original grego. Essa palavra quer dizer desfazer as amarras, libertar um prisioneiro da prisão, ou até liberar um navio onde estava preso ali ao porto. É o sentido literal no grego. E esse verbo desfazer traz esse sentido. Aliás, despedir traz esse sentido. Verso 29. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então ele traz aqui um hino de salvação. Outro ponto é um hino missionário. Veja que interessante, um judeu falar isso no verso 32, 31 e 32, a qual preparaste diante de todos os povos. Vamos agora? Luz para a revelação aos gentios. Ele já tinha a visão de que o evangelho vai alcançar os gentios, as nações da terra. Isso é lindo. Um menino que acabou de nascer, 8 dias de vida, ele toma no braço e diz, esse menino terá salvação para os gentios. Olha o perigo, meus queridos. Ali estavam todos os judeus, muitos dos judeus, ali de judeus que eram descendentes legítimos de Abraão. Deus falou a Abraão, o teu descendente abençoará todas as famílias da terra. Mas parece que a tradição religiosa dá esse risco de nós ficarmos tão presos à tradição e esquecermos a revelação. E na tradição, na promessa de Deus, estava uma revelação. Eu vou abençoar os gentios. Eu vou alcançar os gentios. E esse homem tinha um discernimento muito claro. Deus vai alcançar os povos, verso 31, e vai trazer luz aos gentios. E ainda, olha a conjunção aditiva. E para a glória do teu povo
de Israel. É para alcançar os gentios e Israel. É para alcançar as nações e Israel. Porque Deus é o Deus não só de Israel, mas de todas as nações da terra. E Ele não tem dois povos, Ele só tem um povo, a igreja. Como diz lá em Efésios 2, é o povo que Cristo constituiu, derrubando a barreira que estava entre os povos judeus e gentios. E de ambos os povos, Ele fez um só, a igreja, que somos nós. Aleluia. Mas além disso, esse hino missionário, ele vai trazer um hino profético. E como nós precisamos estar atentos às profecias da palavra de Deus. E ele traz um hino profético a Maria, a mãe de Jesus. No verso 33, ele diz: e estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E é interessante que nesse texto ele usa 3 elementos nessa profecia, nesse cântico profético. O primeiro elemento é a pedra. São 3. Pedra, sinal e espada. Vamos dizer isso? Pedra, sinal ou milagre e espada. Pedra, sinal e espada. E veja no versículo de número, versículo 33, versículo 34. E os abençoou e disse: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel. E também uma espada traspassará a tua própria alma. Então ele fala aqui de uma espada. E essa espada é a própria ação de Deus na vida de Maria, que vai sofrer, né, diante de abraçar ali o seu filho, e na própria cruz onde Cristo vai morrer, ela vai sentir no seu físico. E nós também sentimos como seguidores de Cristo, como Maria era uma seguidora de Cristo. A espada. Jesus falou até mesmo a Maria: onde é que estão os meus pais, meu pai e minha mãe e os meus irmãos? São estes aqui. São todos estes aqui, meus irmãos, né, que me seguem, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Maria, quando recebe essa profecia, ela estava com José, mas ela vai ficar viúva, ela vai perder o seu marido. E Jesus na cruz vai pedir a João que tome conta de Maria. E não vai ser um tempo fácil para Maria, de forma alguma. Ela vai ser uma das pessoas que vai estar ali em Atos capítulo 1, aguardando o Pentecostes. É João quem vai cuidar dela. É João que vai ser esse filho que Jesus não pôde estar presente, porque ele morreu e ressuscitou e subiu aos céus. E ele vai dar suporte. Mas ao mesmo tempo, quantas contradições no coração de Maria. A partir da própria profecia do verso 34, diz: este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Bem, ele não cita aqui a pedra especificamente, mas ele fala aqui no versículo 30, porque os meus olhos já viram a tua salvação. É a pedra angular. A pedra que foi prometida em Gênesis 49. Lá a profecia de Jacó, dando aos seus filhos, um deles Judá, a qual preparaste diante de todos os povos a tua salvação. No verso de número 32, a luz para a revelação aos gentios e para a glória do povo de Israel. Mas também ele fala de um sinal. E ele diz: eis que este menino está destinado tanto para ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Isso acontece conosco quando nós abraçamos a Cristo. Nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser alvo de contradição, até porque o Evangelho propõe a nós uma contracultura, e nós vamos andar fora da cultura deste mundo. É uma contracultura.
E ele diz ainda no verso 35, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E foi isso que Maria ouviu, guardou. Ela guardou todas essas palavras no seu coração. Mas a última personagem que ele vai citar aqui, que foi testemunha desse momento singular de Cristo, um remanescente fiel dos dias de Jesus ainda bebê, foi Ana, uma profetisa. Verso 36, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta, o que nós aprendemos com Ana? Não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Os anos estão difíceis, os dias estão difíceis. E esta mulher nos ensina o quanto é importante não deixarmos de congregar, como diz o autor de Hebreus, não deixemos de congregar como muitos. Estar no templo. Eu sempre falo, quando você sentir aquela vozinha no seu ouvido assim, não vai no culto hoje não, e o seu corpo não estiver muito disposto, a não ser que você esteja com febre, doente, com calafrio, aí sim. Mas podendo vir, venha. Eu te garanto que às vezes é nesse dia que pode acontecer algo inusitado, que você menos esperava, e ali Deus pode te surpreender. Eu vi muita gente concordando aí com a cabeça, porque já deve ter vivenciado. Eu não vou hoje. E quando veio, Deus falou poderosamente na sua vida. Cuidado para não desprezar o templo. Deus não está preso a prédios. Mas o templo somos nós. Mas a reunião do culto a Deus não é um culto apenas individual, é um culto coletivo. Deus não anda com o Fernando, Deus anda com a igreja. Deus está no meio da igreja. Deus está com o Fernando, Deus está com a irmã Rita, Deus está com o irmão Eduardo, mas Deus está andando no meio da igreja. E é sempre na igreja que Deus vai nos dar uma palavra. E sabe, meus queridos, não é somente a palavra de púlpito que Deus fala. Às vezes é um irmão que nos encoraja. É o toque no irmão. É um abraço de um irmão. A gente estava vindo, almoçando, e a minha filha falou no almoço, faz falta, né? A igreja faz falta, está no culto. A gente sente falta. Por quê? Porque já é um hábito. Já é uma disciplina. Eu não tive dificuldade de aprender a vir à igreja evangélica. Eu fazia isso na igreja católica. Eu vinha todos os dias à igreja. Eu ia todos os dias à igreja. Até porque a missa do sábado era a mesma no domingo de manhã e domingo à noite. Meu pai dizia, mas de novo, mas eu vou. A fome, a sede de Deus. Era a mesma do jornalzinho, mas eu quero ir. Eu dizia para meu pai, mas eu vou. Tem gente diferente. Tem gente diferente lá, mas eu não vou atrás da gente, eu vou, mas é no meio da gente que Deus está presente. Deus pode dar uma palavra a você hoje no final do culto. Deus pode dar um abraço a você através de um irmão, de uma irmã. Não perca a oportunidade. Foi vindo ao templo rotineiramente que esta mulher viu o menino Jesus. Eu não sei como é que você lê o texto, mas voltando ainda para Simeão, veja o versículo 27. Eu acho que aqui o Cronos e o Kairos se encontraram, porque Cronos é o tempo de Deus, dos homens. O Kairos é o tempo de Deus. Olha o verso 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Então ele deve ter se programado no Cronos. Cronos é o tempo, a palavra tempo do homem, o tempo medido, o tempo cronológico. Mas o tempo de Deus veio para convergir com o tempo dos homens. E os dois se encontraram e Simeão vê o Messias. E se ele tivesse lá ficado nos gols do Fantástico? Se ele tivesse ficado lá no programa X da emissora tal? Nós podemos perder oportunidades. Nós podemos perder oportunidades. É uma das coisas que eu digo sempre aos irmãos. Estar no culto sempre, toda semana, sabe o que é que nos ajuda? Daqui a 30 anos. Pergunta aí os crentes mais velhos, os mais antigos.
Quando a gente vai lembrar de alguns textos, de algumas passagens bíblicas, aí o pregador hoje vai ler e nós já sabemos a referência. Onde aprendemos isso? Ouvindo a palavra todos os domingos na igreja. Lógico que a gente vai ler a Bíblia em casa todo dia, mas no culto, domingo, à noite. Existem pregações que impactam tão grande a nossa vida que os anos passam e você vai lembrar até o dia, o local, quem pregou, o local onde foi pregada aquela palavra. Por quê? Porque você estava um dia no templo. Então não perca essa oportunidade. Aqui é mais uma mulher, faz parte do remanescente fiel, né? Além de Zacarias, de Isabel, Simeão e Ana. O que essa mulher fazia? Não deixava o templo com jejuns e orações. Verso 38, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Que nós possamos terminar a nossa caminhada como estes dois homens. Embora não há um registro da idade de Simeão, mas há um registro da idade de Ana. Se Simeão realmente era um idoso, avançado em idade, juntamente com Ana, nos ensinam uma caminhada de perseverança, de terminarmos bem melhor do que quando começamos. Terminarmos mais firmes, mais parecidos com Cristo, mais amantes e apaixonados pela igreja, ávidos pela oração, ávidos pela palavra de Deus, pela leitura da palavra. É o que nós precisamos buscar nestes últimos dias. E diz ainda no verso 38, ela falava a respeito do menino. Que nós continuemos a falar a respeito de Cristo. Essa semana eu pude presentear um rapaz que falou para mim, um aluno, dizendo o vazio dele, a alma dele, o coração dele, que buscou no ocultismo, no ateísmo, depois no gnosticismo, e não encontrou. E Deus colocou uma pessoa cristã, evangélica, no caminho dele. E ele disse, professor, eu soube que o senhor é pastor, o senhor está precisando, eu estou precisando conhecer a Deus. E eu falei, eu vou dar a Bíblia. E eu achei bonitinho, eu dei uma Bíblia para ele de presente, uma Bíblia de estudo, porque ele é uma pessoa que gosta de estudar, e ele ficou muito emocionado, mandou uma mensagem no WhatsApp agradecendo como é que, assim, eu não sei por onde começar, eu digo, por João, pelo Evangelho de João, pela cartinha de João. Alguém me disse, pastor, manda ele ler Romanos. Eu digo, eu não sei se ele vai conseguir entender Romanos, mas vai ler Romanos. Eu falei, você vai ler Romanos depois. O Evangelho de João. Mas é muito importante. E eu fiquei impressionado, irmãos. O amor que ele passou a ter pela Bíblia. O desejo dele ter um programa de leitura da Bíblia. Disse ele que em breve quer vir aqui conhecer a igreja. Mas orem por ele. O nome dele é André. Uma fome, uma sede de Deus. E eu fico a pensar na minha vida e na sua vida pessoal. Nós temos a mesma alegria de falar de Jesus para as pessoas aí fora, usando de cada oportunidade que Deus nos dá, aproveitando as oportunidades. Foi através de uma caminhada que a irmã Rita conheceu a dona Gladys, e ela decidiu falar de Cristo, trazê-la, convidar a igreja. São amizades, são alianças que nós vamos construindo, tecendo, fazendo e compartilhando. Como foi que Filipe pregou para o eunuco? Ele não mandou ir para a praça falar, fala alto, grita, fala do evangelho. Não, aproxima-te da carruagem. Aproxima-te. E Deus não mandou Filipe falar, não, aproxima-te. Ele só perguntou, entendes tu o que lês? E o eunuco lia. E a partir da reflexão que ele não entendia, Filipe fez as suas intervenções. O próprio eunuco faz o apelo para ser batizado. O que impede que eu seja batizado? Nada. Que você creia em Jesus. Eu creio. Eu quero ser batizado. E já foi batizado. E o que essa mulher nos ensina é que nós não podemos desanimar. Não somente orar, jejuar, adorar, estar no templo, mas falar a respeito dessa bendita esperança. Os dias são difíceis, mas eu quero encerrar
esperando da parte de Deus que eu e você sejamos, nesses dias tão difíceis, o remanescente fiel. Como eu sou apaixonado por essas personagens, por Ana, por Simeão, por Zacarias, Isabel. Sabe o que me chama a atenção? Nenhum lugar aqui cita o sumo sacerdote. O sacerdote, o levita, reconheceram. Esse é o perigo de estarmos tão vinculados a um zelo religioso, desprovidos de uma experiência genuína com Deus. Que não percamos de vista. Essas personagens foram citadas por Lucas, o evangelista, para mostrar que mesmo em dias difíceis, Deus sempre terá uma lâmpada acesa em Jerusalém. Não seja pessimista em relação à igreja. Ontem mesmo nós fomos encorajados pelo pastor Paulo Júnior, pastor aqui em Franca, da igreja presbiteriana, uma das grandes pregações também que foi trazida ali, mostrando de como a apostasia, como a igreja brasileira está uma prostituta, uma apóstata. Mas apesar disso, como nestes dias, muitos no Brasil está acontecendo um grande retorno às Escrituras, um povo evangélico buscando os pilares da reforma. E assim como Gutenberg foi um instrumento de Deus para, através da imprensa, trazer a revelação da reforma no século XVI, a internet hoje está sendo um instrumento tremendo para levar muitos evangélicos insatisfeitos com esse evangelho muito superficial a buscar nas ferramentas da internet o evangelho verdadeiro. E tem muita gente boa pregando por aí. Tem muita coisa boa. Agora tem que passar a peneira. Tem que ter crivo. Porque se você for acessar qualquer coisa que se ouve por aí e se vê por aí, é um horror. Mas tem que ter parâmetros. E muitos estão buscando a palavra da igreja, que foi reformada lá no século XVI e que está precisando ser reformada no século XXI. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a nossa igreja local e que sejamos a cada dia reformados. A palavra de Deus nos desafia. Reforma foi nada mais de um retorno, um renascer para a forma do cristianismo primitivo, com os princípios que Deus deixou no Novo Testamento. É esse retorno que nós queremos. É esse remanescente fiel que nós queremos fazer parte. Onde Simeão estava, Ana estava, Zacarias e Isabel. Eu creio que existiam outros. Deus não tinha só 4. Deus tem um remanescente fiel, uma multidão. Não seja tão pessimista, não seja pessimista, pelo contrário, seja otimista. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Fiquemos de pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Obrigado pelo evangelista Lucas, que teve a oportunidade de narrar esse evangelho e o livro de Atos. Obrigado pelo seu cuidado com muita precisão em narrar para nós acerca de Simeão, acerca de Ana. Homens simples que não perderam a esperança e a consolação. Senhor, nós temos aqui pessoas de muitos anos de caminhada no evangelho. Nós temos aqui pessoas neófitas. Nós temos aqui pessoas que têm poucos anos de caminhada, não importa. Nós queremos terminar muito melhor do que como nós começamos. Nós queremos terminar mais apaixonados por Jesus, falando do teu amor para as nações da terra. Nós queremos terminar na tua casa, apaixonados pela tua casa, no templo, ouvindo a palavra, sendo essa ponte, esse esteio, esse suporte, como Simeão e Ana foram para Maria. Nós queremos ser para os nossos irmãos em Cristo na tua casa. Queremos trazer na tua casa as orações, os jejuns, mas também a palavra de revelação do Senhor ao nosso coração para ajudar os nossos irmãos. Precisamos disto, Senhor. Precisamos disto. Obrigado por esta mulher. Obrigado pela vida deste homem, Simeão.
E assim como eles dois já partiram, nós podemos também hoje dizer aos que estão vivos, obrigado por cada irmão aqui na terra que tem nos ajudado, na igreja do Senhor Jesus. Obrigado, ó Deus, pela vida da tua igreja. Não permita que venhamos a ficar desfalecidos, desanimados, perplexos. Não, nós queremos levantar a nossa cabeça hoje, os nossos olhos, olhar para o autor e consumador da nossa fé e crer que aquele que começou a boa obra há de completar e aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Senhor, ajuda-nos a olhar na perspectiva do teu olhar. Não queremos ficar focados na morte, queremos ficar focados na perspectiva do Senhor. Daqueles que foram conservados, que estão aqui com vida, para que eles continuem fazendo os registros do Senhor aqui nesta terra. Usa as nossas vidas, Senhor. Abençoe a nossa semana, abençoe a nossa saúde, a nossa casa. Leva-nos em paz na tua doce presença. Nós não vamos sozinhos, nós vamos sob a liderança do teu Espírito Santo. Que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo, a consolação do Espírito Santo permaneça hoje e sempre sobre todos aqui presentes e sobre a igreja espalhada por sobre a terra. No nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Deus abençoe. Boa noite e boa semana para os irmãos.